Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil. Obrigado pela atenção. O tema de hoje é sobre o 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República do Brasil. E como sempre fazemos, e achamos importantíssimo destacar esses acontecimentos, destacar os fatos históricos do Brasil, tentar trazer o passado até o presente para que nós continuemos com essa tradição de povo, povo brasileiro. Por isso que a gente precisa, sim, sempre destacar os momentos históricos, os momentos importantes, realçar os heróis e os acontecimentos do passado. Sendo assim, vamos começar, como sempre, do começo. O Brasil. Os portugueses tomaram posse da terra, tomaram posse, eu não disse descobrimento, tomaram posse, porque no Brasil, em 1500, já havia um povo, os indígenas, já habitavam as terras. Portanto, os portugueses não descobriram o Brasil, como até há pouco tempo nós, nas escolas, aprendíamos. Não é isso? O descobrimento do Brasil ocorreu em 1500. Não, os portugueses tomaram posse da terra, se apoderaram da terra. Tinha um povo aqui antes, já que havia descoberto a terra, os indígenas. Pois bem, 1500 chegam aqui. Durante 322 anos, praticamente, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Fornecia tudo aquilo que Portugal desejava que desse valor ao reino português. Muito bem. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, que mais tarde será Dom Pedro I, ele comandou o processo de independência do Brasil de Portugal. O Brasil ficou livre, ganhou sua soberania, uma palavra da moda, ganhou sua soberania. E, durante algum tempo, ele governa o Brasil. Porém, Dom Pedro I, pelo autoritarismo exacerbado, muito autoritário, ele não conseguia se entender com as classes políticas do país. E ainda ele teve problemas, estava tendo problemas em Portugal, ele se viu obrigado a abdicar, renunciar ao trono, ao governo, e seguiu para Portugal. Porém, ele deixa no Brasil seu filho, Pedro, que tinha 5 anos de idade, que mais tarde viria a ser o Pedro II. Ele deixa o futuro Pedro II, no Brasil. Como ele tinha só 5 anos, não tinha condições de governar o país. Não tem, é uma criança. Foi instituído o período chamado período de regência. Alguém vai governar no lugar do rei. 1831, Dom Pedro I foi embora, dia 7 de abril de 1831. Esses regentes que ficaram no lugar de Dom Pedro, governando no lugar de Dom Pedro II, não se entendiam. Não se entendiam. Não havia uma experiência de governo ainda. E, por esse motivo, resolveram fazer o seguinte: dar um golpe de Estado. Foi o chamado golpe da maioridade. O que é isso, golpe da maioridade? É que Dom Pedro só podia assumir o governo como imperador, rei do Brasil, com 18 anos. Eles antecipam, fazem uma lei antecipando a maioridade de Dom Pedro. Então, com apenas 14 anos incompletos, Dom Pedro vai se tornar o imperador Pedro II, o rei Pedro II, que vai governar o Brasil quase 50 anos. 49 anos Dom Pedro II governou o Brasil. Em 15 de novembro de 1889, houve um outro golpe. Houve o golpe da proclamação da República. Então, em 15 de novembro de 1889, nós temos o golpe da proclamação da República. A República é proclamada no Brasil. Dom Pedro II é convidado a se retirar do país, vai embora. 2 anos depois ele vem a morrer lá na França. Por que teve esse golpe? O golpe da proclamação da República foi que Dom Pedro governou o Brasil por longos 49 anos e poucos meses. E ele cansou, o governo cansou, o governo se desgastou, e já no final de seu governo ele teve alguns problemas
por exemplo, com a igreja. Não foi sério, não era nada tão sério assim, mas teve problema com a igreja, e da gente imaginar o poder que a igreja tinha naquela oportunidade, né, naqueles tempos. Teve problemas com os militares, que queriam posições de mais destaque no governo e melhores salários. É isso? Teve problemas com os latifundiários, os grandes donos de terras. Por quê? Porque veio a libertação dos escravos um ano antes, em 1888, e o escravo era uma mercadoria. E os donos de escravos perderam seus escravos e não foram indenizados pelo Estado. Então, eles não aceitaram, eles que davam sustentação à continuidade do governo de Dom Pedro II. Aí caiu, o velho imperador caiu, a república nasceu, né? Estamos aí, vivemos um período republicano. Ainda não é a república ideal, ainda não é a república dos nossos sonhos. A nossa república está em constante transformação, em constante construção. Né? Tivemos períodos de ditadura que atrapalharam muito, porque quando tem uma ditadura, quando ela termina, vem o recomeçar, temos que recomeçar tudo. Porém, é o seguinte, você participando, você entendendo o que é o Brasil, uma hora nós chegaremos ao Brasil, à república dos nossos sonhos. Feliz feriado, tenha um ótimo dia, cuidado por aí e até breve. Obrigado pela atenção.